Vamos abrir a nossa Bíblia, irmão, no Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3 do Evangelho de João, do verso 1 até o verso 8. E diz o seguinte: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Hoje pela manhã nós falamos um pouco mais do que nós abordamos no domingo passado, sobre a necessidade da gente organizar a nossa cabeça no nosso relacionamento com Deus. Eu fiz até um desenho, coloquei aí, que tudo depende da mensagem da cruz. A mensagem da cruz ela precisa ser falada, entendida, explicada à igreja. E muita gente às vezes não sabe nem o que é a mensagem da cruz. Se fala muito em cruz, mas não se sabe. E o livro de Tiago, ali no capítulo 1, ele fala sobre isso. Se a gente não prestar bem atenção, a gente não vai ver essa mensagem ali. E nós falamos que Deus, ele, na sua glória, em infinita glória, ele é inacessível. O homem não tem acesso a esse Deus. Como era no passado, esse homem não tinha acesso a Deus. Ele só tem acesso a Deus através da cruz. Porque ali na cruz é que foi consumado o sacrifício de Cristo. Então, por esse sacrifício é que nós temos acesso a Deus. Então, tudo que nós fazemos é através da cruz. Toda a nossa vida, toda a nossa apresentação a Deus é através da cruz, desse sacrifício. O louvor, a pregação da palavra, a nossa vida cristã cotidiana tem que estar submetida a essa cruz. Quando eu vou orar, eu oro através da cruz, do sacrifício de Jesus. Então, por isso que muitas pessoas não são edificadas, porque nesse processo de ter acesso a Deus, ele não tem acesso, porque ele vai por outros meios, e o único meio que ele tem condições de ter acesso a Deus é através da cruz. Então, nós falamos sobre isso. E quando nós temos acesso a Deus, e só podemos ter acesso a esse Deus através da cruz, quando esse sacrifício ele se torna uma realidade para a nossa vida.
Quando o sacrifício de Cristo ele se torna uma realidade na vida do ser humano, ele converte, ele nasce de novo. Por isso que quando nós batizamos as pessoas aqui, nós falamos e oramos e agradecemos a Deus, porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi em vão para a vida daquela pessoa. É uma consumação do sacrifício de Cristo na vida do ser humano quando ele nasce de novo. E isso, nesse momento do novo nascimento, acontecem coisas sobrenaturais. E uma delas é que nós adquirimos as características de Cristo. Eu até fiz um exemplo aqui de um copo de vinho, você coloca um pão dentro, ou um copo de café, e você coloca dentro daquele líquido um pedaço de pão, e ele adquire a característica daquele líquido que está ali dentro. Então é assim que acontece na nossa conversão, no novo nascimento. Quer dizer, nós somos encharcados no sacrifício de Cristo, no sangue de Jesus. Então Deus, quando olha para nós, Ele não nos vê, porque nós não temos mais o gosto da carne. Agora nós temos o gosto do sangue produzido pelo Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha. E é por isso que nós somos aceitos diante do Pai. Agora, esse processo, o processo desse novo nascimento é que é meio complicado, às vezes a gente não entende. Tanto é que quando Jesus falou aqui para Nicodemos, ele ficou sem entender. Jesus chega para ele e fala assim, olha, é necessário nascer de novo. Uai, como nascer de novo? E Jesus pega e fala para ele. Em verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma verá o reino de Deus. Então, isso é uma condição indispensável para o ser humano. Ele precisa passar por esse processo, ele precisa... E lá em Romanos, no capítulo 6, depois vocês podem ler lá, esse processo, o apóstolo Paulo fala assim, que é um dos batismos, eu já falei aqui na igreja que nós não temos um só batismo, nós temos vários batismos, e um desses batismos que acontece é no momento da salvação. O apóstolo Paulo fala que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos batiza no corpo de Cristo. Quer dizer, nós somos mergulhados realmente no corpo de Cristo. Está lá. Romanos capítulo 6, até o capítulo 8, ele fala sobre isso. Então, todos nós precisamos de estar ensopados de Cristo. Hoje eu perguntei para o irmão e falou assim, eu estou só molhado. Mas precisa estar encharcado, ao ponto de você perder as características. Jesus pega e fala assim, quem nasce da carne é carne. Aqui falando para Nicodemos. Então, quem nasce da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós precisamos entender isso. Quem nasce da carne, ele produz resultados carnais. O homem que só nasceu na carne, está na carne, e a carne aqui é a sua natureza humana. A sua vontade humana prevalece e toma conta de todo o seu corpo, de todas as suas ações. Ele produz resultado da carne e as suas obras são carnais. Lá em Gálatas 5, 19 em diante, diz, ora, as obras da carne são manifestas. A obra da carne é manifesta no ser humano. Quais são? É fácil saber
quem é nascido só da carne. Por que prevalece na vida dele? A prostituição, que são as relações sexuais ilícitas, a impureza, pessoa impura, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e as coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Isso aqui é palavra de Deus, não tem por onde fugir. Então, por isso que nós, o ser humano, precisa nascer do Espírito. Quando ele nasce do Espírito, ele passa a produzir seus resultados, obras do Espírito. Quais são? Mais conhecidos como frutos. A pessoa começa a produzir o quê? Amor. O gozo. O gozo, irmãos, é uma alegria espiritual, não é uma alegria que você sente quando você ganha um presente, quando você recebe algo aqui no mundo, acontece alguma coisa que te traz alguma alegria. Não é isso. O gozo é uma sensação espiritual que você não se contém. Quando nós estamos alegres aqui, às vezes nós sorrimos, mas esse gozo no espírito, ele pode ser, ele mexe com a nossa emoção, que você pode até, isso se manifesta através de choro, você pode chorar o dia todo e a noite toda, porque é algo que está na sua alma, é uma alegria espiritual. Isso acontece quando a gente nasce de novo. Toda pessoa que nasce de novo, quando ele nasce de novo, ele sente esse gozo, essa alegria. Agora me fez lembrar, uma vez eu indo para... Já contei isso para vocês. Eu indo daqui para Caldas Novas, trabalhando, viu, irmãos? Não era para passear, não. Eu atendia os equipamentos xerográficos, eu estava na estrada e vi um senhor andando no sol quente e dei carona para esse homem. A história é longa, mas vamos resumir. Eu só sei que eu comecei a falar de Jesus para aquele homem, e aquele homem entendeu o plano da salvação. Ele falou, como é que faz isso? Eu falei, simples, eu oro por você aqui e acontecer. Ele disse, desse jeito? Eu digo, assim, é só orar e acontece. Você quer ver? Então eu quero. Aí eu parei o carro e orei por aquele homem. Fiz a oração de confissão, ele repetiu, orei por ele. Quando terminou, irmãos, nós tínhamos descido do carro, estava assim. Esse homem começou a olhar para mim e dizer assim, eu estou sentindo um negócio, eu estou sentindo uma alegria aqui dentro, uma coisa que eu nunca senti, não sei se é alegria, eu estou sentindo uma coisa, eu estou sentindo um alívio, eu nunca senti isso, o que é isso? Digo, moço, tu não sabe o que é isso não, mas vou te dizer, esse é o gozo do Espírito Santo que entrou na sua vida. O Espírito, irmãos, o Espírito Santo, ele é o Consolador, mas ele é o Espírito de luz, ele é o Espírito de sabedoria. Quando a pessoa converte, ele fica mais sábio, e ele é o Espírito da alegria, do gozo, do Espírito, a pessoa fica alegre, feliz. Nada tira essa felicidade dele, essa alegria.
Porque é do Espírito, está no Espírito. E é do Espírito de Deus. Eu falei, e eu estou sentindo um alívio. Eu digo, seus pecados foram perdoados. Você carregava um fardo e agora você está liberto. Então, irmãos, o nascido de novo, ele tem esse gozo, ele não precisa de nada. Ele não precisa de nada para lhe trazer alegria. Nenhuma motivação, porque ele já é alegre. Ele já experimenta esse gozo. O nascido de novo. Então, amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Tudo isso, o novo nascido tem isso. Irmão, se algum desse aspecto não está sendo manifesto na sua vida, a gente precisa dar mais lugar ao Espírito Santo. Domínio próprio, mansidão, manso. O nascido no Espírito é manso. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne. Aonde? Lá na cruz. Com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Irmãos, se eu pudesse intitular essa mensagem, eu diria que é uma mudança. É uma transformação que a gente passa. Eu passei um bom tempo, minha vida foi assim, eu fiquei um tempo no mundo, fui criado na igreja, depois passei um tempo no mundo, depois voltei para a igreja, depois fui para o mundo de novo, aí voltei para a igreja, espero ficar na igreja até morrer agora, né? Mas um período que eu estava no mundo, eu trabalhei na Xerox do Brasil, lá em Brasília, eu era muito farrista, eu fazia muita farra. E depois que o Senhor me puxou para a igreja de novo, e aí mudou tudo, foi uma mudança. E os colegas começavam a dizer, rapaz, você mudou da água para o vinho. Eu falei, não, ao contrário, eu mudei do vinho para a água. Né? Que eu bebia demais nesse tempo. Então, esse novo nascimento, irmãos, é uma mudança. Hoje eu me deparei com um versículo, em Tiago mesmo, capítulo 1, acho que é o verso 17, e que foi uma revelação. Eu estou orando para Jesus, já parecido voltar logo, acho que ele volta domingo, né? Porque esse negócio de ficar preparando pregação, irmão, é terrível, sabe? É um parto. Você fica ali, lendo e orando, e o negócio não aparece, mas Jesus está aí, estuda mais, eu estou lendo, e ora, e de repente parece que o Senhor traz a revelação da palavra. Irmãos, e esse versículo, ele veio como uma bomba no meu coração. Eu não entendia direito esse negócio de nascer da água e do Espírito. Eu li isso aqui, já dei estudo sobre isso, mas não compreendia direito. E quando Jesus está falando, e eu falei hoje de manhã, da água, nascer da água, a pessoa que nasce da água, ele só vive no seu natural, na sua intelectualidade. E a palavra, muitas vezes a pessoa lê a Bíblia, mas lê só no seu natural.
ele lê, mas aquela palavra fica no seu intelecto, na sua memória, na sua lógica e no seu raciocínio. Ela não desce para o coração. E aí eu vi o texto de Tiago falando assim, que a palavra, ela precisa ser implantada em nós. Irmão, quando eu li aquilo ali, eu olhei e Jesus disse assim, olha de novo, lê de novo aí, ô cegão. Aí eu li, olha lá, implantado. E aquilo ali explodiu no meu coração. Gente, que bênção, é isso mesmo. A palavra, ela é um implante. Quando você recebe um coração novo implantado, espero aqui que ninguém receba, nem você, viu, pastor Adonias? Preciso disso. Outros recebem um outro órgão implantado, aquilo passa a fazer parte dele. Então, quando Jesus fala assim que a pessoa que é nascida da água, ele está no seu estado natural, mas nós precisamos nascer do Espírito, e só nasce do Espírito em quem a palavra é implantada. Quando nós pegamos uma semente, nós falamos que nós plantamos a semente. É a mesma coisa. A palavra, ela precisa ser implantada no nosso coração. Aí, essa semente da palavra é que vai produzir em nós esse homem espiritual. É através da palavra. A pessoa fala, não, é só a palavra, lê a Bíblia, precisa de ler a Bíblia e orar, mas não é só isso. Nós precisamos de ler a Bíblia, mas é muito, irmão. Assim, eu tenho visto pessoas que falam assim, eu li a Bíblia, eu leio a Bíblia 3 vezes por ano, eu já li a Bíblia 60 vezes, e não converteu ainda. Continua aqui com esse fruto da carne aqui. Por quê? Porque ele simplesmente leu, a palavra não foi implantada no coração. Eu até falei hoje de manhã da dificuldade que nós temos hoje com a questão do tempo. E eu falei até dos jogos, que a pessoa às vezes passa tempo demais jogando na internet e outras coisas na internet sem produzir nada de bom, só para ficar na internet, só para passar o tempo. E quando pergunta para ele por que não ora, por que não lê a Bíblia, ele fala, porque não tem tempo. Eu não entendo isso. Ele está ali... Eu estou aqui, o que você está fazendo? Estou matando o tempo. Ele não tem tempo, como é que ele mata? Então, nós temos uma dificuldade, porque hoje as crianças, a gente vê isso, eles são ensinados pelo mundo de hoje a não gostar das coisas de Deus. Principalmente da palavra. E a palavra, para ser implantada, irmãos, não é só falar uma vez assim, né? Por exemplo, hoje de manhã eu falei o Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu falo isso aqui, essa é a parte A do versículo. Eu falo isso aqui, você fala, é bonito. Aí vai para casa, chega lá, alguém fala assim, como é que foi a mensagem lá, do culto, como é que foi o culto? O culto foi bom, o culto foi muito bom. Um louvor, uma beleza, o louvor. De vez em quando vem um irmão aqui de fora e fala assim, queria ter um louvor desse lá na minha igreja. Bom, irmão. E a mensagem, o que foi? Não sei não, sei que o pastor leu lá, mas que foi bonito, foi. Não sabe onde é que leu, não viu nada, mas que foi bom, foi. Essa pessoa, eu te digo, irmão, a palavra não foi implantada nele. A palavra, ela é implantada quando ela faz parte do meu ser, do meu coração.
Aqui em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19, lá no início da Bíblia, no Pentateuco, Deus faz uma recomendação que não ficou lá, não. Essa recomendação ela está valendo até hoje. E tem pessoas que falam assim, não, mas isso é no Velho Testamento. Não, irmão, isso aqui vale para até hoje. Ensiná-lo-eis os vossos filhos, falando delas, da palavra, da lei, sentados em vossas casas. A gente chega na casa cansado da vida, do mundo, estica no sofá, liga a televisão lá. O menino, pai, não, agora não perturba não, né? Vai para lá. Ou você chama o filho, meu filho, vamos... Deixa eu ler um negócio da Bíblia para você aqui. Ah, da Bíblia, pai. Vamos lá. Ah, pai, é da Bíblia, sim, você vai escutar. Aí o menino fica, ó. Como é que essa palavra vai ser implantada? Mas é nunca. É uma dificuldade, irmãos. Esse negócio de implantar a palavra nos filhos. Quem ainda vai casar, irmão, está com uma chance muito boa ainda de fazer isso. Porque ele tem que implantar a palavra ainda no ventre. O menino está no ventre, lá você está implantando a palavra, falando versículo para ele lá no ventre. Ele nasce, a palavra precisa ser implantada aqui, falando delas sentados em casa, andando pelo caminho. Como a gente não anda pelo caminho aqui a pé, a gente anda com carro, é dentro do carro. Quantas vezes a pessoa vai para a igreja, irmão, com os filhos e tá em vez de estar uma palavra de Deus dentro do carro, é uma música doida aí. Vai ter festa no AP, não sei o quê, bababá. Pessoa, que palavra é que está implantando no coração da criança? Falando delas sentado em vossas casas, andando pelo caminho. É criancinha, irmão. Eu conheço uma menininha, eu não vou nem dizer para vocês que ela é minha neta. Vou dizer não. Mas ela pega qualquer livro que ela vê, uma revistinha, ela fala, Bíblia, tudo dela é Bíblia. O pessoal fala, essa menina tudo é Bíblia. E ela canta, eu deixei a caixa do olheiro, não sei o quê, se ela estiver aqui, ela está ouvindo eu falar isso aí. E canta os hinos, que ela ouve, isso é ensinado. E não é o avô que ensina, irmãos. Não sou eu que ensino, são os pais que ensinam. Mas os pais estão repetindo alguma coisa que aprenderam. A palavra precisa fazer parte, ela precisa ser implantada. Quando ela é implantada no seu coração, ela produz essa mudança. E a pessoa nasce de novo, espiritualmente. Mas precisa como? Ensinar. Ou seja, lendo uma vez? Não. Lê uma vez, duas vezes. Eu queria, irmão, tanto que vocês decorassem esse versículo comigo. De Gálatas, capítulo 2, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos falar isso, todo mundo? Vamos lá. Vamos? Ih, bagunçou o negócio aí, bagunçou.
Bagunçou. Vamos organizar isso aí. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora só vocês. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Ficou bom, mas tem outra parte B do versículo, né? Tem a parte B. Irmão, você implanta isso no seu coração. Como que você implanta? Você sai daqui da igreja falando isso. Chega na sua casa, você fala isso. Antes de dormir, fala de novo. Abre os olhos de manhã, antes de limpar a remela. Fala isso. Aí você vai para o banheiro. No banheiro você vai ficar falando: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, quando fala negócio de crucificado, negócio de cruz e tal, o Satanás ele fica longe. Porque ele foi derrotado na cruz, ele não quer saber de negócio de cruz. Aí quando ele escuta você falando isso, ele fala assim: pronto, agora esse crente ficou doido, não deixa nem eu chegar perto dele. Você vai na rua, irmão, o cara te dá uma fechada lá e você: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Aleluia! E assim por diante, aparece uma oportunidade de pecar, e você, ó, já estou crucificado com Cristo e vivo. O pecado, irmão, não faz nem cosca. Como eu falei de manhã, que o pecado ele exerce um fascínio. Exerce um fascínio quando eu deixo. Se você tiver, irmão, assistindo alguns programas na televisão, eu te aconselho você ficar, porque você é capaz de fazer isso. Ou você só tem um neurônio. Você é capaz de olhar na televisão, assistir um programa e falar alguma coisa. Então faça isso. Assiste o programa que você vai assistir e fica lá. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive. Irmão, vai ter determinados programas que você fala: quer saber? Vou desligar esse trem. Agora vamos aprender a parte B do versículo? Vamos? Vamos lá. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Amém? Vamos falar? Vamos falar o verso, vocês aí, fala o versículo todo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Bagunçou o trem aí. Primeiro que tem muita gente olhando na Bíblia. Não é para olhar na Bíblia, irmão. Se olhar na Bíblia, a palavra vai ficar na Bíblia. Aonde é para a gente implantar a palavra? No coração. Aleluia. Abra o seu coração, irmão. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tem gente que fala assim: pastor, não consigo decorar um versículo. Claro, você lê ele uma vez só. Leia ele 500 vezes para ver.
500 vezes? Não é difícil. Eu, quando era menino, eu fiz uma traquinagem lá no colégio. A professora mandou escrever 500 vezes. Muito riso é sinal de pouco siso. Nunca esqueci isso. Nunca mais esqueci. Eu vou morrer, vou estar morrendo daí. Muito riso é sinal de pouco siso. Por que quem não pode falar um versículo 500 vezes? Outra coisa é, eu aprendi a tabuada no tempo da palmatória. Eu sou velho mesmo. Palmatória. Você sabe o que é palmatória? A palmatória é um pedaço de madeira, né? Bem torneadozinho, com cabo, e ela era redonda, assim, parece uma bolacha. E servia para bater na mão das crianças. E isso era usado na escola. Dia de sexta-feira, tinha uma tal de... Era no sábado, depois se passava para sexta-feira, que era chamada de sabatina. Então, eu ficava em volta, e aí eu ia passando a tabuada. 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, passando assim. Aí, 4 vezes 5, aí ele ficava, aí passava para o outro. Se o outro respondesse, 4 vezes 5, 20, esse que respondeu dava um bolo no outro, que não respondeu. E eu estava nessa roda lá e chegou um 7 vezes 7, irmão. E esse 7 vezes 7 ficou entalado aqui, não saía, deu um apagão lá. E o menino já não gostava muito de mim, o próximo. E a pessoa passou para ele, 7 vezes 7, 49, chega já estava, né? Aí lá vai. E tá, rapaz, aquele bolo doeu mais na minha alma do que na mão mesmo. Nunca mais esqueci. 7 vezes 7, 49. Porque aquilo foi implantado. Está implantado. Então a palavra de Deus precisa estar implantada em nós. Quando a palavra de Deus está implantada em nós, irmãos, o pecado não tem vez. Vamos falar o versículo? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, decora isso. E fala isso pelo menos umas 500 vezes. Isso é mensagem da cruz. Isso é semente de Deus, que brota no coração vida. Ensiná-lo-eis a vossos filhos, falando delas assentados, em vossas casas, andando pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-vos. Está vendo? Antes de deitar hoje, irmão, você vai falar isso. Não vou pegar uma palmatória. E vai falar isso. Você deitado ali, ó, olha para o teto. Já estou crucificado com Cristo. Não importa se você vai namorar hoje não, irmão. Não tem problema nenhum. Melhor você namorar e falando, já estou crucificado. Não vai atrapalhar nada. Entendeu? Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo,
vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Aleluia, aleluia. Você vai esquecer, irmão, dos problemas de amanhã, dos problemas de banco, esquece tudo. Amanhece o dia falando isso, antes de levantar. Aí você levanta e vai falando isso. Fala o dia todo isso. Isso vai fazer uma mudança na sua vida. Porque isso vai produzir mudança. Mudança. Mudança nos relacionamentos dos casais. Quando uma mulher te aborrecer, e quanto mais velhos os casais vão ficando, mais aborrecidos vão ficando um com o outro. E se aborrece por coisas simples. Você fala, já estou crucificado com Cristo. É coisa... Irmão, hoje eu estava pensando, a gente, às vezes... Eu vi um vídeo de um senhor lá, com uma senhora lá, um velho mesmo e uma velha mesmo. Eles brigando os dois, que eles queriam se matar. Eles se mataram porque não dava conta de andar para chegar até no outro. Então, eu acho que vocês já viram isso. Eles não matavam porque não dava conta de matar o outro, mas eles queriam se matar. E o velho falava e pegava, e a velha falava e pegava a bengala e queria matar. E isso foi motivo de muita graça, o povo ria até dos velhos. Mas de um tempo para cá, tudo que eu vejo, tudo que eu olho, eu procuro ver se tem algum sentido espiritual naquilo. Eu estava observando isso, e eu comecei a olhar os velhos. É bonitinho, a gente vê um casalzinho de velho, né? Bonitinho, casal pegado pela mão, né? Eu, na rua, eu ando com a minha esposa, eu gosto de pegar na mão dela para o povo ver, só o povo falar assim, ó, um casalzinho de velho bonitinho, né? Mas eu tenho observado que a convivência dos velhos, os velhos querem se matar. Hoje, pela manhã mesmo, eu saí da oração aqui, passei no mercado ali, e tinha dois velhos saindo das compras, e a esposa entrando lá e xingando o velho, não sei porquê, é coisa à toa. Aí ele foi, empurrou a porta, quase que apertou a perna dela, e ela xingou mais ainda, e ele saiu xingando e entrou, mas não se separa. Mas existe casal desse jeito. Até eu cheguei lá em casa, falei, abracei minha esposa, falei, bem, não quer ficar um velho querendo te matar, não. Eu quero ficar Aí ela disse, eu não tenho esse perfil, não. E tal. Eu falei, ainda bem, graças a Deus. Então, vamos ficar se amando, até morrer os dois. Mas a gente, às vezes, se aborrece, irmão, por causa de uma besteira, uma vasilha. Bota o copo aqui, aí o outro vem e tira o copo daqui e coloca aqui. Aí você fala, mas por que tirou o copo aqui? Deixou o copo aqui. Aí daquilo ele começa a brigar. E aquilo irrita, que você fica, mas que coisa, quer mandar no meu copo, deixa o meu copo aqui, mas que coisa. Aí daqui a pouco está querendo matar o outro por causa de um copo que tirou do lugar. Eu fiquei pensando nisso, falei, irmão, não vou... Não, mas aí começa a formar um perfil do companheiro totalmente diferente do que ele é. E você passa a odiar aquela pessoa. Não separa, mas convive, mas odiando. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar, irmão, é o seguinte, que o erro não está nem no outro, não. Você mudou o copo. Deixa o copo aí, irmão. Deixa o copo lá. Eu estava pensando nisso, sentado hoje à tarde lá na mesa. Senhor, eu estou precisando mudar nisso aí, viu?
Aí eu comecei a falar, já estou crucificado com Cristo. E vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. E aí, irmão, você vai criando força para não teimar, não... Até o caminho para a igreja, às vezes a pessoa desentende, que um quer ir por aqui, o outro quer ir por ali. E eu estou falando dos casais, mas tem os filhos, tem o trabalho, tem muita coisa, irmãos, que a gente precisa mudar. Em nós. Essa semente da palavra, essa palavra precisa estar implantada em mim de tal forma que essa ira, ela não brote, não tenha lugar no meu coração. A disputa, a paixão e outras coisas não têm lugar no meu coração, porque o meu coração está cheio de Deus, da palavra de Deus. Isso, irmãos, é nascer de novo, é adquirir as características de Jesus. Em verdade vos digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nós precisamos nascer e viver nesse Espírito. E só é possível nascer e viver nesse Espírito se a semente da palavra for implantada no nosso coração. Hoje, eu forneci para você uma pequena semente. Mas quem sabe, irmão, nós possamos, né, aumentar isso. Daqui a pouco você está falando um capítulo todo da Bíblia. Passando a falar e a implantar ele no coração. Quer dizer, viver aquele versículo, viver aquilo é vivo, faz parte de você, está implantado, faz parte. Porque quem é nascido da carne, é carne. E quem é nascido do Espírito, é Espírito. O que é nascido da carne, produz fruto da carne. O que é nascido do Espírito, produz fruto do Espírito. E aí, irmãos vão ver como vai ser fácil viver, vai ser fácil trabalhar. Aquele cliente mais difícil, aquele companheiro mais difícil, quando você vai cheio da palavra, a palavra implantada no seu coração, e ela estando no seu coração, é o que eu falei hoje, de manhã, que a palavra, quando ela está no intelecto, você fala ao intelecto da pessoa. Mas quando a palavra está no coração, você fala ao coração da pessoa. Você já viu que tem gente que fala e vai direto no seu coração? É porque aquilo que ele está falando está no coração. E quando a palavra está no nosso coração, ela vai ao coração do outro. E quando você vai com a palavra de Deus no seu coração, aquilo que você fala, ele tem uma potencialidade espiritual. Isso é sobrenatural, irmãos. O outro pode estar irado, endemoniado, pode até estar endemoniado, mas você com a palavra implantada, na hora que você chega, o demônio bate em retirada, porque nós estamos crucificados com Cristo. O mundo está
crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Está aqui também esse versículo que a gente precisa decorar ele. Certo? Também em Tiago. Mas depois nós vamos ficar só com esse mesmo do Gálatas 2.